Beleza, gravando. Beleza. Pessoal, estamos na nossa reunião semanal da endocrinologia do exercício do esporte da Unifesp e hoje a Fernanda Brunati, nutricionista, vai apresentar um tema que é bem interessante, hein, Fê? Atualizações em suplementos, evidências para melhoria da composição corporal. Eu tenho certeza que nós teremos muitas dúvidas aí, Fê. Vamos ver o que você vai trazer para sanar essas dúvidas da gente aí. Com certeza será excelente, como sempre. A palavra é sua, Fê. Obrigada, Cris, pelas palavras. Boa tarde, turma. Bom, eu escolhi esse tema porque eu e a Elo, a gente sempre gosta, a Heloísa, né, outra nutricionista do nosso grupo, a gente gosta de fazer um trabalho alinhado, né, que se converse. Então, na medida do possível, a gente sempre procura uma da continuidade à aula que foi abordada pela outra. E a Elo, na ocasião, falou a respeito, né, desse excesso de proteínas que a gente anda vendo por aí, né, a gente vê o brownie que é proteico, panqueca proteica, ovo de Páscoa proteico, enfim, essa supervalorização, né, desse nutriente, né? E depois, né, o que me também incentivou bastante foi a aula passada da Adriana, no qual ela colocou um estudo de caso. Eu achei isso muito interessante, muito bem abordado, prático. Então, na minha aula, eu vou falar um pouco dos suplementos voltados para a melhoria da composição corporal, especialmente da massa muscular, e vou terminar também com um estudo de caso de 2 pacientes esses que não são no ambulatório, tá? São do meu consultório, mais importante, mais ético, enfim, entrei em contato com eles autorizaram que eu trouxesse esses dados, né, sem publicação de nome, claro, e depois disso a gente pode fazer um papo, tá? Então, vamos lá. Ixi, peraí. Treinei, mas agora não estou conseguindo. Pronto. Bom, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, ela tem um documento, ela tem um posicionamento no qual ela fala de vários tipos de dieta e padrão, né, de alimentação e como isso vai interferir na nutrição corporal. Ela, diferente do que a gente pode ver, por exemplo, num documento da Abeso, ela argumenta, sim, a respeito de dietas com uma característica mais hiperproteica, quando um atleta tem que fazer uma restrição energética um pouco mais drástica para alguma competição ou algo desse tipo. Ela fala também a respeito de dietas cetogênicas, dietas low carb, e sempre com um olhar um pouco mais benevolente, né, em relação a esse tipo de padrão alimentar. Em algum momento, se vocês quiserem, também posso fazer uma aula voltada mais para esse assunto. E em relação à parte de suplementos, que a gente pode dizer que tem, sim, algum tipo de melhoria na composição nutricional, a gente acha o documento desse mesmo órgão, dessa mesma sociedade, no qual divide, né, suplementos voltados para fins terapêuticos, né, então uma vitamina D, um sulfato ferroso, suplementos voltados para o aumento da massa muscular, que é esse que eu vou me ater hoje, e suplementos voltados para desempenho. Então, os suplementos reconhecidamente eficazes e seguros pela Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva para mudança de composição corporal são o whey protein, creatina, aminoácidos essenciais e o mais polêmico, o HMB, que por essa sociedade é bem visto, né? E algumas outras ele já coloca como um grau de evidência científica B ou até C. Tá? Mas, de qualquer maneira, como eu me pautei nessa sociedade, eu acabei trazendo algumas informações também. Tá? Então, quando vamos fazer uma intervenção nutricional, o primeiro ponto é garantir, ou pelo menos tentar garantir, orientar o nosso paciente para que ele tenha um plano alimentar que atenda às demandas de gasto energético que ele vai ter ao longo do dia,
e que esse valor energético total seja muito bem distribuído em relação à parte de macronutrientes e também a parte das vitaminas e minerais que a gente julga que é necessário para aquele atleta naquele momento que ele está de treino ou de recuperação de uma lesão, né? Essa dieta bem projetada, então, além de atender essas demandas, a gente também tem que tomar cuidado com o timing, né? O momento que cada nutriente deve entrar, quanto de caloria a gente deve colocar num pré-treino, num pós-treino, enfim, é todo um conjunto para que esse atleta não caia nessa armadilha que aparece nesse próximo slide, né? Uma dieta deficiente, e é comum a gente encontrar isso na prática clínica, vai promover perda de massa muscular, perda de força, pode comprometer também a densidade mineral óssea, deixar esse atleta mais suscetível a lesões, a problemas voltados em relação à parte de imunidade, prevalência de overtraining e também problemas psicológicos. Então, esse primeiro item, eu acho que é o que a gente sempre tenta falar muito seriamente, né, com os nossos pacientes, sejam eles praticantes de atividade física ou sejam pessoas neste momento sedentário, o quanto a nossa massa muscular e a qualidade, né, a funcionalidade desse músculo é importante para a gente ter uma saúde em qualquer momento da vida, né, e o quanto a gente deve olhar para esse músculo como a famosa poupança, né? Eu sempre tenho que garantir que ele seja ali funcional, ter um plano alimentar que permita isso, porque a gente sabe que aí, com o passar dos anos, a tendência é que haja a perda dessa massa muscular, né? Em relação ao timing, eu achei mais interessante dividir em duas categorias, né? Uma orientação que é voltada para pessoas de uma maneira geral, atletas, sedentários e pessoas não atletas, e aqueles que fazem um treino mais sério, ou mesmo que seja uma pessoa atleta. Então, é importante a gente sempre prestar atenção no horário e na distribuição das refeições, né, de acordo também com o horário do dia, tá? Então, o que a ciência mostra para a gente é que quando a pessoa tem uma maior ingestão de energia nas primeiras horas do dia, e aí falando ali até mais ou menos na refeição do almoço, é menor a chance dela ter um excesso de ingestão de calorias ao longo daquele dia. Um outro ponto que às vezes as pessoas acabam esquecendo é que também já está bem estabelecido o quanto o café da manhã, a presença de uma refeição, né, no período da manhã, vai impactar também na composição corporal, vai impactar de uma maneira positiva na composição corporal e no tanto de calorias que essa pessoa vai comer ao longo do dia. É muito comum chegar no consultório falando, mas eu não sinto fome quando eu acordo, né? Tudo bem, isso pode acontecer, não precisa ser necessariamente ali quando a pessoa acorda, mas também não ficar sem se alimentar até meio-dia, 1 hora, que é, né, o horário da refeição do almoço. Então, fazer ali um ajuste de nutrientes com que essa pessoa acabe comendo menos no período tarde-noite, para que ela acorde com apetite e consiga fazer uma refeição ali mais ou menos 1 hora após o momento que ela acordar, né? Então, isso vai impactar também na perda de peso, vai acontecer maior perda de peso, maior perda de circunferência abdominal e melhoras também em padrões bioquímicos. Esses resultados também parecem ser bem evidentes em mulheres, tá, com uma idade um pouco maior, mulheres 40 a mais. A frequência de refeições também é outro ponto que é importante. Eu me formei, já tem bastante tempo, me formei em 2001. E, na época, o que era muito falado era o famoso comer de 3 em 3 horas, né? Assim como há poucos anos atrás, o que chegou muito forte era o jejum intermitente, lá, 20 anos atrás, o que era forte era o comer de 3 em 3 horas. E é interessante que os meus 2 primeiros empregos, que eram simultâneos, foi numa clínica de endócrino, onde eu
atendia muitas pessoas que tinham algum tipo de alteração bioquímica e que eram prioritariamente pessoas sedentárias, e no outro período eu trabalhava na Competition, que na época já era essa academia bem grande, né, que é hoje. E não importava se eu estava falando com a pessoa sedentária, com sobrepeso, que queria perder peso, ou se eu estava falando com a pessoa super treinada, super da hipertrofia. O discurso era sempre o comer de 3 em 3 horas. Mas parece que isso não causa tanta diferença quando o assunto é mudança nessa composição corporal, né? O que é importante é que essa pessoa consiga ter um plano alimentar, um padrão alimentar, que ela tenha ou uma deficiência de energia no caso da perda de peso, ou um aumento da energia no caso do processo da hipertrofia, e que isso seja saudável e sustentável para aquela pessoa. Tem pessoas que fazer 3 refeições no dia é o que vai dar certo, e tem pessoas que se fizer, essa pessoa se começa a fazer muitas refeições, né, o lanche intermediário de manhã, lanche intermediário à tarde, fazer uma ceia à noite, é aquela pessoa que isso gera um pontapé para ela ficar beliscando o dia inteiro. Então é muito importante a gente ouvir o que essa pessoa vai trazer e ver o que se adapta melhor a ela. Então, o aumento da frequência das refeições parece não aumentar significativamente termogênese induzida pela dieta, gasto energético total ou taxa metabólica em repouso. Para fazer esse slide, eu levei em consideração esse posicionamento, que é de 2017, e também um posicionamento anterior, que é o de 2011. E a gente vê, né, que no de 2011 falava-se a respeito de que quanto maior a frequência de refeições, talvez maior fosse o impacto positivo em mudanças de padrões bioquímicos, né, alterações bioquímicas. Já nesse de 17, ele argumenta que não, que isso não teria tanta relevância num tratamento de uma dislipidemia ou de alguma questão de glicemia. Quando a gente está falando especificamente de atletas, essa parte do timing ela acaba sendo um pouco mais crítica, né? A gente tem que olhar com isso com mais critérios, né? Então, é importante que essa pessoa alcance, né, a ingestão diária de proteína e que, preferencialmente, aí sim, isso seja dividido em vários momentos do dia, né, preferencialmente com refeições que sejam ricas, né, em proteína e que tenham uma quantidade proteica, né, uma quantidade de nitrogênio muito parecida entre elas, né. Para essa turma, a ingestão dos aminoácidos essenciais, né, aproximadamente 10 gramas, a gente vê recomendação que vai de 6 até 15, mas aproximadamente esses 10 gramas, né, seja esses aminoácidos essenciais sozinhos, ou seja dentro de uma refeição que tem aí de 20 a 40 gramas de proteína. As intervenções nutricionais, então, no pré e no pós-exercício, para essas pessoas fazem muita diferença, então, é um grupo que não dá para a gente pensar assim, vai fazer um exercício lá 8 horas da manhã e só vai comer ao meio-dia, né? É necessário olhar com bastante atenção essas refeições que acompanham os arredores desse treino, né? E a ingestão pós-exercício, imediatamente até 2 horas depois, de fontes de proteína de alto valor biológico, vai caracterizar, né, vai apresentar uma melhora, né, na síndrome proteica muscular. Em relação especificamente à proteína, como a Elo trouxe na aula dela, né, para pessoas que não fazem exercícios físicos, a RDA, né, o 0,8 gramas de proteína por quilo de peso, ou chegar a 1 grama de proteína por quilo de peso, dá conta do recado. Para pessoas que fazem exercício, seja o exercício do endurance ou seja o exercício de treinamento de força, parece, né, que a ingestão de 1,4 a 2 gramas já seria suficiente para a maioria desse público, né? Claro que pode ter uma exceção ou outra, né? Uma pessoa que vai participar de um campeonato de bodybuilding, a gente não vai
provavelmente parar nesses 2 gramas de proteína por quilo de peso, mas de modo geral, para o nosso público que gosta de treinar, que encara o treinamento com uma seriedade, mas não é um atleta, essa faixa de oferta proteica já daria conta do recado, né? As recomendações, então, a gente fala ali próximo de horário de treino também, de colocar em torno aí de 0,25 a 0,4 gramas de proteína por quilo de peso, ou uma dose absoluta de 20 a 40 gramas, né? 20 gramas para um exercício, para uma pessoa mais jovem já é suficiente. À medida que há o envelhecimento, essa quantidade talvez precise ser revista, então aí pode chegar em 40 gramas. Isso é bem importante a gente passar para os nossos pacientes, porque muitas vezes eles têm aquela impressão de que quanto mais proteína, melhor. Então, aquela pessoa que em uma única refeição vai pegar a porção da carne, vai pegar a porção do frango e vai pegar a porção do peixe, né? Então, ela come ali uma quantidade de proteína tão grande, achando que esse eventual excedente vai fazer com que ela faça um processo de hipertrofia mais eficiente ou mais rápido, e isso, né, não acontece. É importante também que nesses lanches intermediários e nessas grandes refeições esteja sempre ali a presença da leucina, né, que é o aminoácido não principal, mas muito importante no processo, né, de hipertrofia muscular, né? Então 700 a 300 miligramas de leucina. Isso não precisa vir na forma de suplementação, ali quando você come uma boa porção de carne, uma boa porção de frango, para aquele momento, muito provavelmente, né, pensando em gramas por quilo de peso da pessoa, já chegou naquilo que é o recomendado. Quando combinado com um treinamento de força e uma dieta hipocalórica, a ingestão elevada de proteína, aí sim falando de 2 a 3 vezes, né, a RDA, que a RDA é a recomendação, né, pode promover maior perda de massa gorda e maiores melhorias, né, gerais na composição corporal, tá? Então, a gente fala de um aumento, né, maior, né, dessa ingestão da proteína, realmente quando tem uma dieta pensando em deficiência, né, para preservar essa massa muscular. Não é simplesmente aleatoriamente consumir bastante proteína, né. E algumas evidências que sugerem que ingestões grandes de proteína, né, então 3 gramas por quilo de peso, pode ter efeito positivo na composição em indivíduos treinados, né, promover massa gorda, naquela ocasião que ele está fazendo uma dieta bem restritiva, pensando, de repente, numa pesagem, né, quando é um esporte voltado para peso, ou quando tem que perder peso rapidamente. Essa não é uma recomendação que a gente vai deixar estendida por muito tempo na alimentação da pessoa, tá? Então, em resumo, aumentar a proteína com alimentos, né, sempre a nossa primeira via, né, a nossa primeira opção é a comida, né, bem como fontes proteicas suplementares, quando é o caso, né, quando tem essa necessidade de alta qualidade, pode melhorar a resposta adaptativa ao treinamento e também a composição corporal. Aí eu trouxe uma foto de suplemento, né, de whey protein para a gente. Eu gosto, né, de falar para o paciente quando que um suplemento é bom, né? Então vai fazer aquela continha de pegar a quantidade de proteína que tem na dose e dividir pela quantidade da porção. Se isso der maior que 0,85, é um bom suplemento, né? Tem uma boa quantidade de proteína naquele whey. Então, nesse primeiro, né, da esquerda, tem em torno de 0,9, né? Então, ele é um bom suplemento, e aí mostrando também até a composição dele. É difícil uma marca que entrega todas essas informações, mas enfim, nesse caso, né, tem bastante. Então, ele tem aqueles 12 gramas de aminoácidos essenciais que são importantes para esse processo de recuperação muscular, de hipertrofia, tá? E do outro lado, infelizmente eu fui abrir meio desastrada e rasguei o potinho, mas rasguei a embalagem, mas dá para entender, né? Então, assim, é um scoop bem grande. Eu tenho aqui em casa esses 2 produtos, né?
A dose dele é 45, o tamanho da porção, 45 gramas. Mas quando a gente faz aquela continha, né, de dividir o 30 pelo 45, ele tem 0,66. Tá? Então, assim, ele é um suplemento de uma baixa qualidade, né? Eu comprei ali na hora da pressa, enfim, não prestei atenção e acabei comprando não a melhor opção. Mas é uma conta que é simples e que eu acho legal mostrar isso para o paciente. A gente tem algumas alegações a respeito do whey que vão para além, né, do processo da hipertrofia muscular, né? Então eu trouxe aqui esse, né, falando da suplementação de whey protein em mulher pós-menopausa. Então era uma meta-análise com 10 estudos, formando aí um N de 776 mulheres. O IMC também variando de 22 a 28, a faixa etária de 55 a 74, e as suplementações também variando entre 20 a 40 gramas. A maioria dos estudos tinha, né, um protocolo com treinamento de força 3 vezes por semana, tá? E aí o que mostrou? Que se a pessoa não faz um treino de força, esse whey protein parece que não vai ter nenhum tipo de benefício significativo na força muscular ou na massa magra, né? Ou seja, se faz diferença ter um bom suplemento? Faz, mas ele tem que estar alinhado junto também com um bom treino. Esse outro estudo abaixo diz a respeito de como seria o whey protein no tratamento de diabetes. Foram 5 estudos, era um N bem menor, maioria homens, né, 134 pessoas, com diabetes com ou sem tratamento medicamentoso, mas é importante colocar que eram diabéticos que a maioria já estavam bem controlados, tá? Não eram pessoas que tinham ali uma hemoglobina glicada muito alta ou que faziam uso de insulina, tá? E a suplementação variou entre 15 e 50 gramas. Teve uma diminuição da glicemia pós-prandial, né, nos 60 minutos e nos 120 minutos, mas não teve mudanças na insulina e no GLP-1. Então, os efeitos benéficos da suplementação de whey protein na resposta glicêmica acontece, né, mas tem que levar em consideração que já eram pessoas que estavam já bem orientadas e bem controladas em relação à doença, né? Então, são necessários maiores estudos clínicos, né, em longo prazo, que avaliem mais o impacto da suplementação de whey protein. Um ponto que eu esqueci de colocar, mas que também falava, é que a maioria desses estudos, desses 5 estudos, eram de 6, no máximo 8 semanas. Bom, os aminoácidos essenciais, né, a gente tem 9 aminoácidos que são os aminoácidos essenciais, a arginina é chamada de condicionalmente essencial, tá? A suplementação de aminoácido na forma livre, por si só, já é um estimulador robusto da síntese de proteica muscular, tá? Então, existem alguns estudos que fazem a suplementação de whey e a mesma quantidade de aminoácido essencial. Eu estou lembrando de um estudo que foi feito com pessoas idosas, 75 mais, homens e mulheres, e teve uma melhora na marcha, né? Então, era um estudo que tinha um grupo recebendo whey, um grupo recebendo só aminoácido essencial com um flavorizante, mas que não tinha calorias, e um grupo que recebeu só orientação nutricional. Então, entre esses grupos, o grupo do aminoácido essencial, ele teve uma maior, essa parte de caminhar desses idosos foi melhor. Era um estudo relativamente pequeno, era um N que um pouco menos de 40 pessoas, né? Já um outro com um N grande, que chegava a quase 900 pessoas e bem distribuído entre homens e mulheres, quase pareado, mostrou que fazendo aquele teste, o hand grip, e aquele que a Adri até mostrou para a gente na semana passada, do levanta, marcha, do levantar e marchar, também a suplementação de aminoácidos essenciais, que foram feitos 15 gramas dividido em 2 momentos, 7,5 no meio da manhã, 7,5 no meio da tarde, eles também tiveram depois mais força em membro superior e também uma caminhada melhor, e no pico de torque também foi um resultado bem positivo.
tá? Então, a diminuição também ao longo do envelhecimento, né, existe também uma diminuição na resposta anabólica. Então, quando a gente vai fazer a suplementação, né, se for por esse caminho da suplementação de aminoácidos essenciais, é importante olhar para esse teor de leucina, é importante que tenha um maior teor de leucina, tá? Eu costumo usar esses aminoácidos essenciais e a maioria das marcas que eu vejo, eles têm uma quantidade de entregar aí por dose pelo menos 1,7, 2 gramas de leucina, que acaba ficando dentro daquela recomendação, né, que a gente viu. A estimulação da síntese proteica muscular feita pelos aminoácidos essenciais pode ocorrer em dosagens múltiplas e não interfere nos efeitos das refeições. Como muitos desses estudos têm quantidades bem grandes, quantidade que chega até 18 gramas, eles geralmente fazem divididos em 2 momentos, né? Um aminoácido isolado, então uma leucina sozinha, uma fenilalanina sozinha, pode iniciar um processo estimulatório, né, da síntese proteica muscular, mas quando a gente coloca todos os aminoácidos juntos, essa estimulação acaba sendo mais significativa e sustentada por mais tempo. E numerosos estudos longitudinais envolvendo suplementação desses aminoácidos em população idosa relata consistentemente melhorias favoráveis em resultados metabólicos e funcionais. Chegando na creatina, né, já muito bem estudada, né, muito utilizada na parte da nutrição esportiva, né, é um componente de síntese endógena feita no fígado, rins e pâncreas a partir dos aminoácidos glicina, arginina e metionina, né. Ela melhora não só a composição corporal, mas também exercícios de alta intensidade e curta duração. Ela também incrementa o trabalho realizado durante séries de contração muscular de esforço máximo, aumenta a massa muscular e a adaptação da força durante treinamento, aumento do limiar anaeróbico e aprimoramento da capacidade aeróbica. Existem algumas formas da gente fazer essa suplementação da creatina, né, que é ou a dose única, né, a gente pode falar assim, que são 3 gramas ou 5 gramas todos os dias, né, ao longo do período que o profissional estipular que essa pessoa vai fazer uso do suplemento, né. Um outro jeito da gente fazer um cálculo mais refinado é 0,3 ou 0,5 vezes quilo de peso da pessoa, né, daí fica mais personalizado. Ou fazer a fase de ataque, né, que consome 20 a 25 gramas dividido em 4 momentos do dia, durante uma semana, e depois aí partir para essa dose de manutenção de 3 a 5 gramas. Quando a gente consome a creatina, o pico que ela vai estar disponível ali na corrente sanguínea é mais ou menos 1 hora depois desse treino. Então, uma hora depois desse consumo. Então, por mais que não faça muita diferença o horário do dia que a pessoa vai consumir, em dias de treino é mais interessante que seja, então, mais ou menos nesse horário, né, 1 hora antes de iniciar essa atividade física. O outro ponto que é importante em relação a esse suplemento é que ele deve ser, preferencialmente, né, idealmente, ele é consumido com um alimento fonte de carboidrato, ali em torno aí de uns 50 gramas de carboidrato, e também com um alimento proteico, porque daí ele também seria mais bem utilizado pelo músculo, né, que é o local de armazenamento da creatina. Até preencher todas as reservas de creatina, se a gente está fazendo essa dose um pouco menor, vai demorar aí em torno de 4, 5 semanas. E uma vez que a pessoa para de tomar essa creatina, até voltar a um nível basal, não é também de uma hora para outra. Isso também vai demorar em torno de 5 semanas. Então, se a pessoa tem é um suplemento muito seguro, mas se a pessoa tem algum tipo de insegurança a respeito dele, o profissional pode sim optar por fazer esses pequenos intervalos, porque isso não vai impactar negativamente no treino da pessoa. Eu também trouxe essa informação a respeito de creatina, né, em relação à parte de pessoas mais idosas, né.
Então, ela pode, sim, atuar na prevenção de sarcopenia, né, porque ela tem essa ação anticatabólica e estímulo das vias anabólicas, tem uma possível ação antioxidante, né, e fica, né, então, isso são duas coisas que são sabidas. Mas o que ainda falta, né, descobrir é se a idade vai afetar o conteúdo muscular da creatina. A gente sabe que o lugar de armazenamento dela é o músculo, né, e que a creatina fica, é o ponto e que a gente vai perdendo músculo ao longo da vida. Então, pode ser que realmente precise de uma dose um pouco maior, né. E resultados inconsistentes na redução de marcador de reabsorção óssea, né. Eu li um estudo falando a respeito de creatina e saúde óssea na mulher pós-menopausa, e o que mostrou foi que se a creatina, ela realmente preserva essa questão de massa muscular, foi um estudo feito ao longo de 2 anos, então tanto o grupo creatina como o grupo placebo teve a perda de massa óssea, né? Isso é algo inerente, né, de acontecer com a idade. Mas o grupo que tomou a creatina teve essa perda um pouco menor, né? Um pouco não, estatisticamente foi significativo. Mas o que é muito importante falar é que precisa ter a presença do treino. A creatina por si só não vai fazer essa proteção óssea, tá? Então, ela também causa aumento da massa magra e de força na parte superior e inferior do corpo mediante treino, melhora no desempenho de sentar, levantar e caminhar também mediante treino, e resultados limitados sobre uma possível ação anti-inflamatória nessa população de idosos, tá? Então, coletivamente, a literatura atual nos permite concluir que a suplementação da creatina é um potencial intervenção dietética para prevenir e tratar idosos frágeis, né, e tratar também sarcopenia. No entanto, é questionável se a creatina pode beneficiar indivíduos mais velhos na ausência de treino de resistência. Falando rapidamente, né, alguns medos, né, algumas dúvidas que surgem no consultório a respeito, né? Então, a retenção de água, ela pode acontecer num primeiro momento, mas isso depois vai passando, né? Não é algo que fica o tempo inteiro, essa retenção. A creatina não é um esteroide anabolizante, a estrutura química dela é completamente diferente da estrutura de um esteroide, né? Ela é um suplemento, quando ingerido nas doses recomendadas, no tempo recomendado, que não vai causar nenhum dano renal ou disfunção renal em indivíduos que são saudáveis, né? Não necessariamente é preciso fazer essa carga da creatina, a gente pode já começar com a dose de manutenção, né? Há um crescente corpo de evidências mostrando que a suplementação de creatina, quando combinadas, né, com os exercícios, fornece benefícios musculoesqueléticos em adultos mais velhos, e a forma mais usual da creatina é a monoidratada, e as outras formas, né, que tem não são superiores a essa. O HMB é produzido, né, através da metabolização da leucina, só 5% da leucina vira HMB. Se a gente tivesse que fazer um comparativo, eu teria que consumir em torno de 5 colheres de leucina para chegar na mesma quantidade de HMB, né? Esse suplemento acelera o tempo de recuperação de lesão e menos atrofia muscular quando a pessoa passa por alguma imobilização, né, seja a quebra de um osso ou porque passou por algum tipo de cirurgia, né? Ela é um suplemento em relação à segurança e toxicidade de consumo crônico seguro, né, por pelo menos 1 ano. Esse estudo, esse dado, aliás, veio de uma suplementação, inclusive, maior do que a preconizada, né, de 3 gramas, então parece que consumir 6 gramas por dia poderia ser algo seguro, tá? Ela tem um mecanismo de ação duplo, né? Ela aumenta a síntese de proteína muscular através de via emitória e alteração de hormônios, né, do aumento, né, do eixo do GH e do IGF-1, e ela suprime a degradação de proteína muscular. Existem 2 formas da suplementação, ambas seguras e ambas eficientes, né, que é a forma livre e a forma ligada a um cálcio. Essa forma livre
ela vai ter um pico no sangue um pouco mais rápido do que a forma cálcica. A forma de suplementação, então, são 3 gramas, né, preferencialmente 3 vezes no dia, e pensando no processo da hipertrofia, é interessante que 1 grama seja consumido antes do momento do treino. A atuação dela na composição corporal é muito evidente que indivíduos voltando de uma lesão ou indivíduos não treinados vão ter um benefício muito rápido, em torno de 3 semanas já tem alguma mudança na composição corporal com o uso do HMB. Em contrapartida, indivíduos que já são bem treinados, talvez não seja o melhor suplemento para a gente inserir, né? Ou fazer esse consumo, mas também teria que ser por mais tempo. Em indivíduos que já são atletas que estão saudáveis, né, não são atletas lesionados, a gente só vai começar a ver resultados aproximadamente a partir da 6ª semana, da 8ª semana. E aqui, esse não é especificamente, não é uma posição a respeito de um suplemento, mas assim, da atleta, né, feminina. É um documento bem interessante, bem extenso, que trata vários tipos de assunto, mas eu coloquei aqui alguns tópicos ligados à composição corporal, né? Então, as atletas que estão na pré-menopausa ou que usam contraceptivos orais, aquela quantidade de proteína do pós-treino tem que ser um pouco maior, né? Enquanto a gente estava falando ali de 0,25, né, para um homem, para um indivíduo jovem, para essas mulheres, a gente já tem que trabalhar com 0,32 ou 0,38. E é importante que seja bem rapidamente após o término desse treino. Não no outro indivíduo, a gente pode falar em até 2 horas depois. Não que seja o ideal, né, mas até 2 horas depois estaria ok. Nessa mulher, é importante que seja bem rapidamente isso, né? Também é importante que, mais próximo do final do exercício, uma atleta na peri, na pós-menopausa, tenha um bolos de proteína de 6 a 10 gramas, né, para superar a resistência anabólica. Mulheres também na pré, peri e pós-menopausa, a ingestão diária de proteína deve estar dentro das faixas recomendadas, mas também mais para cima, né, num intervalo mais indo para o máximo do que para o mínimo, do que é o recomendado. E atletas que ainda menstruam, mas estão na fase lútea, deve ter aí um aumento no consumo de 12% para compensar efeitos catabólicos da progesterona. Então, mulher também na peri e pós-menopausa, é importante que aqueles lanchinhos intermediários que a gente está falando, né, tenha aí pelo menos 0,3 gramas de proteína por quilo de peso, né? E a ingestão de proteína antes do sono não foi esclarecida especificamente benéfica para atletas femininas em estados eucalóricos. No entanto, aquelas que estão no estado de baixa disponibilidade energética podem se beneficiar com uma proteína antes do sono. Acabam sendo informações, né, que a gente fala, poxa, mas no começo da aula você estava falando que é melhor consumir a maior quantidade de calorias ao longo do dia, né? Mas se tiver, olhar para a particularidade de cada paciente, né? Se eu estou falando de uma mulher que está, então, dessa atleta feminina, talvez segurar uma ceia com um alimento proteico pode ser uma boa alternativa, né? E aí eu trouxe, então, um estudo de caso, né? Uma mulher, 51 anos, ela é psicanalista, é importante essa informação, porque, então, assim, a cada intervalo, a cada paciente, ela tem um intervalo aí de 10 a 15 minutos para poder ficar em pé, para poder fazer um lanchinho, não é um trabalho que ela fica, né, o tempo inteiro sem poder ter um mínimo intervalo, né? Ela está na perimenopausa, 1,67 m de altura. Sempre treinou a vida inteira, gosta de fazer exercício, mas ela sempre fez exercícios mais, o que é uma boa, né, pra gente, mais ligado à força, porque ela não gosta da sensação de suar. Então, ela faz funcional e musculação, tudo de manhã. A musculação, ela ia começar quando a gente estava ali também no começo do atendimento, né, e ia ser com personal, que também acaba sendo mais eficiente, né.
Ela teve um peso máximo de 73 quilos, quando chegou na consulta estava com 71, o peso habitual dela era 68, ela não tinha o interesse de emagrecer, ela tinha sim o interesse de diminuir a circunferência da região do abdômen, que isso foi algo que ela sentiu muito nesse processo da perimenopausa, mas ela não tinha muito aquela fissura com a balança, né? Ela falou, não, o meu peso de 68 eu sempre gostei, nunca tive problema com isso, sei lá, no máximo 66 quilos, mas não era uma queixa principal dela, né? A queixa dela era o aumento da gordura da região do abdominal e muito cansaço. Os principais pontos que a gente trabalhou, né, no início foi a adequação nutricional, né, esse comportamento sedentário e sono. Por que comportamento sedentário? Porque ela fazia o exercício 4 vezes na semana e era de segunda a quinta, e aí depois ela não fazia mais nada, né, nos outros dias da semana, então era um intervalo bem grande entre terminar um treino e o treino seguinte, e apesar dela ter esses 10 minutos para poder ficar em pé, ela nunca percebeu que ela podia ficar em pé nesses 10 minutos, então ela começava os atendimentos, sentava e ficava muito tempo parada ao longo do dia, o que é algo que a gente vem falando bastante aí no ambulatório, né? Como é importante a gente quebrar esses momentos de grande sedentarismo. Então, ela começou com uma classificação de IMC de sobrepeso, um percentual de gordura elevado, mas, né, 27,4 também nada do outro mundo, né? Uma gordura visceral dentro do que é o saudável, apesar de ser um incômodo dela, uma massa óssea para a altura também dentro do adequado, uma boa hidratação. Aí, para fazer esse plano alimentar, então, eu levei em consideração que ela tinha um fator de atividade leve, né, porque, então, enquanto a gente estava começando, ela fazia o exercício 4 vezes na semana, mas a musculação estava começando ali, ela tinha começado 15 dias antes, né, e ficava muito tempo sentada. Apesar de parecer pouco, eu programei um déficit calórico só de 300 calorias, tá? Quando a gente fala de mudança de composição corporal, o que a gente fica numa faixa confortável de trabalhar é em torno de 500 calorias, pensando em preservação de massa muscular e pensando também na pessoa não fazer aquela super restrição e depois, na primeira oportunidade de uma refeição diferente, de uma comida fora do usual, acabar comendo a mais, muito a mais, né, se perder nas quantidades. Então, fiz ali um plano alimentar para ela que tinha 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. A recomendação de gorduras, né, é de 0,5 a 1 grama por quilo de peso, eu fiquei ali no meio do caminho, e carboidratos 2,4. Recomendação de carboidrato para quem faz exercício físico é de 3 a 5 gramas, né, uma pessoa com essas características, mas ela também tinha uma questão com carboidrato meio forte, então a gente começou de uma maneira mais ali mais discreta, né, em relação a essa parte desse nutriente. Então, a distribuição da alimentação dela foi, então, 44,5% de carboidrato, 23% de proteína e 32% de gordura. Então, fizemos, até agora, 3 consultas presenciais e uma online, né? Ela está tendo um resultado muito bom, né? Então, assim, ela começou com 86 centímetros de circunferência do abdômen, hoje em dia ela está com 80. Hoje em dia não, em março, desculpa, ela estava com 80. Ela faz uso de colágeno em pó, 10 gramas, não fui eu que prescrevi, né? Ela já veio disso com a orientação da ginecologista dela. Eu utilizei, né, essas proteínas porque ela acabou me servindo como um pós-treino, né? Ela não tinha tempo de fazer uma grande refeição de pós-treino, pensando na rotina dela, e não foi meu caminho usar whey, primeiro porque a quantidade dela, né, de pós-treino, a gente fala aí em torno de 22 gramas de proteína, então, assim, é relativamente fácil conseguir com a alimentação, e ela não gosta de whey. Ela já fez uso anteriormente, para ela realmente não deu certo, ela foi uma das primeiras coisas que ela me disse, né, que ela não faria uso de whey protein.
e coloquei esses aminoácidos essenciais no pós-treino. Então, o pós-treino dela, a gente chegou nesses 22 gramas de proteína que ela precisa, pensando uma mulher perimenopausa, uma quantidade de proteína um pouco maior, usei um intervalo ali de 0,32, tá? Coisas que nós já alcançamos, né? Adequação no consumo proteico e de carboidrato, porque realmente o carboidrato dela estava muito pouco anteriormente. Uma redução de cafeína, né? Expliquei para ela como isso seria importante na questão de sono, ela trabalha até muito tarde, ela trabalha até 9 horas da noite, e também questão de fogacho, né? Aqui eu estou falando para vocês os pontos que eu trabalhei com ela pensando em composição corporal, mas assim, a gente está trabalhando vários outros assuntos que não cabia na aula, né? Ajuste no treino, pedi para ela conversar com o personal dela de repente, fazer uma quebra desse treino, de repente na quarta-feira ficar sem fazer nada, mas não ficar, né, e colocar um exercício na sexta ou no sábado e não ficar 3 dias sem treino, isso foi possível. E ela já falou que ela se sente com mais pique, melhorou a autoestima, ela falou que as blusas, né, que na região da barriga estava o botão ficando meio que muito apertado, ela já volta a usar umas roupas que ela não usava, então isso está interessante. O que ainda está muito frágil, o consumo de vegetal, o ideal é que a gente faça um plano alimentar aí com 25 gramas de fibra, o dela está 16, porque ela não gosta de vegetais, vai um pouco na forma de sopa, ela não gosta de comida fria, então uma parte mais difícil. Ela continua com baixo consumo de alimentos fonte de cálcio, porque ela tem uma questão de achar que o leite é inflamatório, e a gente conversa bastante disso, mas, enfim, já entrou um pouco de iogurte, um pouco de queijo, então tá indo, né? E o horário da última refeição, que não tem muito o que fazer, porque ela trabalha realmente até tarde, né? Então, o que a gente conseguiu fazer é ela levar marmitinhas para o consultório dela, tem um micro-ondas lá, e ela acaba comendo alguma coisa, ainda não é o ideal, mas é o que dá para ser feito pela rotina dela. Então, ela já conseguiu baixar bem, né, não baixar bem, mas chegar onde ela queria do peso dela, voltar para os 68 quilos dela, né? Tá parecendo que tá tudo super assim bonitinho, mas no meio desse caminho, né, entre essa consulta de dezembro e uma consulta que a gente fez em março, eu tentei puxar ela para a gente se ver em fevereiro, não quis, ela falou, não, porque no fim do ano mudei muito, aumentei meu peso, então assim, não é essa linha retinha, bonitinha toda não, né, teve vários sobes e desces no meio do caminho, mas justamente nesse sobe e desce, que é quando a gente precisa que o paciente venha até a gente, né, que a gente converse, é justamente o momento que ela, né, deu uma fugida, então só foi no online mesmo. A quantidade de gordura dela hoje em dia, né, já é considerada como adequada, a circunferência do abdominal também, né, já está dentro do que é saudável, nunca esteve fora, né, o limite para a mulher é 88, ela chegou em 86, mas enfim, já está mais dentro do que é o adequado, manteve saúde óssea, manteve uma boa hidratação, gordura visceral também muito boa, e eu vou passar extremamente rápido, porque eu me alonguei muito, num caso que foi totalmente diferente, né, foi um moço que chegou até mim, 24 anos, sedentário, tabagista, muito alto consumo de álcool. Por incrível que pareça, ele tinha uma alimentação muito boa, era pouca quantidade, mas ele era um cara que se alimentava muito bem. O maior problema dele estava nas outras questões de estilo de vida. Treino 3 vezes por semana, musculação, estava começando também, o peso máximo que ele conseguiu em um outro momento de vida foi 72, que era um peso que ele gostava, mas ele não trabalhava, só tinha a aula, né, então podia se dedicar mais à musculação, era uma outra vida, né. Então as queixas dele foi magreza, cansaço e queria iniciar esteroides. Falei para ele, bom, você, né, é o seu livre-arbítrio, mas como profissional de saúde eu preciso te colocar a par dos riscos que você pode correr com esses esteroides, né? Bati um papo ali com ele. Então, a principal, né, pontos que nós trabalhamos foi a adequação nutricional, diminuição de álcool e cigarro, que em teoria não tem a ver com nutrição, mas tem a ver com nutrição, né? E o sono. Então, ele era um cara, né, bastante magro, uma boa percentual de gordura, mas estava insatisfeito ali com o peso. Fizemos 2 momentos de plano alimentar, infelizmente eu trouxe para vocês só o segundo, mas eu comecei um plano alimentar com 2.300 calorias, depois no segundo momento que a gente teve mais um acréscimo, né, de 2.800, então nunca passando muito
aquelas 500 calorias para ter aumento de músculo, né, e não de gordura. Com ele, utilizei whey protein e creatina, ele, né, bons pontos alcançados, que ele já conseguia se organizar para jantar comida, redução de cafeína e álcool, e aumento em dias e regularidade de treino, porque era muito assim, tem happy hour, não vou para o treino. Tá chovendo, não vou para o treino. Então, assim, ele parou um pouco esse comportamento, né? E o que ainda é frágil dele, consumo de fruta, ele come uma fruta no dia, que a empresa coloca ali uma cesta, né? E cafeína e álcool, porque ainda que ele tenha reduzido, ainda está muito alto em relação ao que é o saudável, né? Ele teve uma boa, também, resposta, né, ao plano alimentar. Atualmente ele está pesando 73 quilos, atualmente não, desculpa, em fevereiro, 73 quilos. Ele me disse que optou por não usar o esteroide, não sei, 65 para 73, mas eu vou no que o paciente me traz, né? Então, ele sempre esteve dentro do adequado, né? Só um momento aí que teve uma baixa de percentual de gordura, mas é um cara que é saudável e se mantém saudável, mas ainda precisa fazer algumas mudanças no estilo de vida. Muito obrigada, desculpem pela correria aí no fim, acabei me perdendo um pouco com o horário, no meu treino deu um pouco menos. Tá? Então, estou aberta aí às perguntas, se ficou muito em cima da hora, pode me mandar e-mail, pode me mandar WhatsApp, enfim, estou à disposição. Ô, Fê, fique tranquila, tá? A gente tá mesmo meio em cima da hora, mas dá tempo de a gente responder umas perguntinhas aqui ainda assim, poxa vida. Vamos dar uma alongadinha ali, porque o tema é muito interessante. Fazer aqui um comentário rápido. Parabéns, você abordou de maneira bem prática, né? O assunto é um assunto do dia a dia da gente, tá? E eu deixo aberto já para perguntas, pessoal. Quem tem pergunta, a gente aproveita para fazer rapidinho aí. Eu. Adri, vai lá. Parabéns, Fê. Obrigada. Você casou a ciência e prática muito bem. Tenho 3 perguntas. Se eu não puder fazer as 3, você me corta. Primeiro, em relação à creatina, o que eu estou vendo é muitos adolescentes querendo tomar creatina. Como é que é em relação à idade e uso da creatina? A segunda é o HMB. Ele deve ser tomado quando a pessoa volta a treinar depois da lesão, ou ela já começa a treinar no período que ela está no período que ela está sem treinar da lesão. E a terceira, por que você diminuiu a cafeína desse primeiro caso aí da mulher perimenopausa? Tá. Bom, a creatina para adolescente é só se o adolescente é atleta e ainda assim muito bem orientado, não é primeira indicação, tá? O HMB durante a lesão, né, durante a imobilização do membro, já é interessante iniciar a suplementação. Eu tirei a cafeína porque ela me relatava que ela tinha dificuldade em dormir, ela parava o último atendimento dela às 9 da noite, chegava em casa quase 10, e aí realmente não tem, né, sono que aguente. E ela não tem muito fogacho, mas ela tem uns episódios de fogacho, e aí também a cafeína não é indicada. E pensando em saúde óssea, né, porque assim, a questão, eu tomo ali 3 cápsulas no dia, né, café da manhã e aquele cafezinho preto depois do almoço, ou umas 3 da tarde para dar uma acordada, tudo bem. Mas é que ela tinha um comportamento estava lá no consultório, a cada paciente, aqueles 10 minutinhos era uma cápsula, então ia haver muito café ao longo do dia. Boa. Pessoal, perguntas? Bom, como a gente está meio em cima, não vamos ficar esperando tanto. Eu tenho uma pergunta também, Fê. Com relação aos nossos pacientes, seja com obesidade ou seja aqueles pacientes com DM2, né, 40% deles, 30%, 40%, com algum grau de doença renal crônica, né? Só queria que você comentasse com relação ao consumo proteico em pacientes já com doença renal. Tá. A recomendação para paciente com doença renal é atender a RDA, tá?
Então, vai ficar ali entre 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso. Eu gosto de 1 grama, tá, para preservar a massa muscular. Se essa pessoa não está com essa parte renal controlada, ainda que tenha uma doença crônica, de repente estágio 2, alguma coisa assim, eu chego num grama sim. Beleza. Você sabe que o pessoal da ADA, né, tá fazendo tratamento conservador, por exemplo, aquele paciente com 35 de taxa de filtração glomerular, por exemplo, eles recomendam isso aí mesmo, o RDA, mas eles falam, na prática, os pacientes acabam comendo um pouquinho mais, né? E tem o pessoal da CADIGO, ou KDIGO, eles até falam, olha, eles até consomem um pouco mais, mas, pelo amor de Deus, não pode passar de jeito nenhum do 1,2, né? Isso aí eles comentam até no artigo, na diretriz deles. Mas perfeito, era essa pergunta. E nós temos espaço para mais uma perguntinha ainda. O Rodrigo, que levantou a mão. Tem o Marcos também, essas duas. Aí a gente finaliza. Marcos primeiro, depois o Rodrigo. Que o Marquinho tinha levantado antes. Pessoal, coisa rápida. Fê, a questão de fazer... Eu acho interessante você colocou a estratégia da pessoa usar a ceia como se fosse um pré-treino para de manhã, quando ela não consegue fazer o uso de café da manhã, né? Enfim, o quanto que você percebe na sua prática a questão de controle glicêmico, ou até perda de peso mesmo, nesse caso? Porque tem alguns pacientes que realmente eles não conseguem, né? O que eu vejo nos meus pacientes que não conseguem tomar café da manhã para fazer o treino, é que eu tenho uma limitação de colocar um treino mais volumoso ou mais intenso para eles por conta disso, né? Assim, não pelo, né? É porque é uma questão mesmo que eles não conseguem fazer. Como é que você vê essa questão? Tem alguma estratégia que eu possa usar de orientar? Olha, não toma café, mas toma algum suplemento de manhã para, de repente, eu conseguir eu, como preparador físico, ter um pouco mais de arcabouço para poder apertar um pouco esse treino, ou, enfim, esse é o ponto. E a outra é em relação ao controle glicêmico e perda de peso. Como é que você enxerga isso? Eu não entendi a segunda. Se você percebe que, ao fazer essa uso da ceia como entre aspas, pré-treino para amanhã, se você consegue perceber melhor o controle glicêmico deles, por não estar no café, enfim. Eu já percebi que pessoas que têm diabetes e eu coloco o whey na última refeição, apesar da recomendação ser caseína, o whey eu acho que vai mais fácil, muitas pessoas conseguem melhorar a glicemia de jejum. Né? Então, se eu tenho que fazer uma refeição à noite, eu opto por ser uma refeição mais rica em proteína. Se essa refeição tem que ser o pré-treino, que muitas vezes acontece, eu coloco sim carboidrato, mas aí carboidrato pensando num baixo ou médio índice glicêmico, né? Porque o baixo ou médio índice glicêmico para perda de gordura corporal, perda de peso, a própria Bezo fala naquela último posicionamento que não tem tanto embasamento assim, mas para controle da glicemia, eu acho que faz diferença. E aí, na hora que essa pessoa acorda, eu gosto de ir para suco, porque daí é mais fácil, né? Se ela não tem hábito de comer, mastigar comida, o suco pode ser ruim na questão de volume, né? Então, às vezes, a pessoa se sente enjoada e tal, não é todo mundo que aguenta, mas pelo menos quebra o jejum para o treino ou a boa e velha banana. Né, se não dá para ser uma refeição grande. Ah, show. Tá. Beleza. Rodrigo, você. Primeiro, parabéns pela aula, foi muito boa mesmo. Tá? Aproveitando o gancho do Cris, a gente vê alguns estudos em relação à doença renal crônica com creatina, né? Falando hoje em estudos de, pode até prescrever em pacientes que já estão em diálise, né? Mas, por exemplo, um paciente que acabou tendo um avanço da piora renal, piorando o seu grau, em que momento, por exemplo, a gente acabaria por optar pela suspensão da suplementação de creatina, por exemplo? Rodrigo, eu não vou saber te responder, eu nunca atendi paciente renal, tá? Assim, que chega a esse ponto de ter que fazer hemodiálise e tudo, mas eu costumo ter uma postura meio conservadora. Se a pessoa já tem uma questão renal, por mais que seja questão renal assim do tipo, eu faço muita pedra no rim,
né? Eu já não é um suplemento que eu vou indicar para essa pessoa. E toda vez que eu indico, mesmo sendo uma pessoa saudável, eu falo da importância, né, da boa hidratação, né? Eu insisto que é um suplemento seguro, eficaz, desde que essa pessoa também faça parte dela. Perfeito. Não. Realmente, eu não achei nenhum ponto aqui, falando mais da suspensão. Acho pontos a evitar o uso em tais pacientes, mas esse paciente que era uma função renal boa e acabou avançando, eu realmente nunca achei nenhum ponto de referência para isso. Mas, obrigado. Só um complemento aqui, Fê, se você me permite, com relação não à creatina especificamente, mas a consumo proteico, né? Você tem ali, pensando em doença renal, a KDIGO, a Colcadigo, você tem as sociedades de diabetes pelo mundo afora, né? E os valores de corte para você sair de um consumo proteico maior e ir para um RDA variam aí de G3, tá? E entre, assim, algumas sociedades falam em 60 ml por minuto de taxa de filtração e outras falam em 30 até. São mais corajosas, assim, né? Como a Fê usou o termo, são mais benevolentes. Até 30 você pode utilizar. Mas, assim, a maioria fala em 60. Eles são muito conservadores nesse sentido. Mas aí, claro, não é com base em um artigo ou outro isolado, porque quando os caras se reúnem para fazer uma diretriz que é populacional, que é para aquele geriatra do postinho de saúde seguir, eles acabam sendo mais conservadores mesmo, que é o que a gente tem de evidência, ou na verdade, ao contrário, tem muita falta de evidência, né, do uso de proteína em geral nas pessoas com doença renal crônica. Tem poucos estudos de qualidade, na verdade, é isso que acontece. Então, aí, por isso que opta-se pela conduta mais conservadora. Não sei se você concorda, Fê, se você tem visto algo nesse sentido de valor de corte para consumo proteico em geral, mas é isso que eu tenho lido, tenho visto para preparar as aulas também. Sim. Eu vou sempre mais nessa... É o que eu disse, né? Não é muito meu público-alvo, mas que chega até mim em consultório, mas quando aparece... E é sempre aí no ambulatório, porque se aparece no particular eu encaminho para alguma colega, né, que já tem esse expertise, eu sempre vou pelo tratamento conservador. Aliás, Cris, eu queria agora rapidamente te devolver uma dúvida. A gente tem uma paciente no ambulatório que ela só tem um rim, ela é uma pessoa super saudável, eu acho que ela é maratonista, não tenho certeza se é maratonista, mas ela corre, uma alimentação perfeita. Eu cheguei para ela, fiquei no 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso, mesmo ela tendo essa vida estilo de vida tão saudável. Quando a pessoa tem um rim, mas é um rim muito funcional, eu mantenho essa postura mais comedida ou não? Fê, assim, vou tentar responder rapidamente, assim, em função do horário, né? O rim, ele tem uma função vincariante muito boa. O que é isso? É um órgão impar, né, em geral, mesmo quando você não tem um, o outro dá conta do recado, assim como o pulmão, por exemplo, né? Então, assim, à medida que você tem uma taxa de filtração glomerular normal e você tem ausência de albuminúria nessa urina, ou seja, parte-se do pressuposto que é um rim saudável, o consumo de proteína não vai causar maiores problemas para essa pessoa, como uma pessoa que tem os dois rins, né? Não mudaria nada. Mas essa é uma paciente, assim, primeiro ponto, esse modelo de paciente, ele é um modelo pouco estudado, então a gente vai pelo bom senso, a função renal tá boa, e indo pelo bom senso, e sempre com uma postura, na dúvida pro réu, ou seja, de maneira conservadora, ela é uma paciente que tem que ter esse rim protegido e cuidado de uma maneira muito especial. Então, é aquela pessoa que, assim, você até pode utilizar ali uma quantidade maior de proteína para ela, tá? Desde que ela, quando lesionada, o ortopedista não sapeque um anti-inflamatório não hormonal nela por tempo muito prolongado, né? A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, ela está com hipertensão, o clínico não pode utilizar medicamentos que vão causar uma vasoconstrição importante ali, que podem prejudicar o rim dela. Existem alguns medicamentos que você tem que usar com cuidado, que na época que eu me formei nem poderia
utilizar, né? Então, assim, a gente vai ter que tomar muito cuidado com as outras coisas, tomar muito cuidado com a hidratação dela, por exemplo. Você imagina uma mulher, de repente, vai treinar com uma temperatura maior que 29 graus Celsius, umidade do ar maior que 75%, e ela não está hidratando bem, tá fazendo um endurance de 1 hora e pouquinho ali. Gente, aí é perigoso. Aí se ela tomou um anti-inflamatório ainda porque estava doendo ontem a perna dela e tal, ela é uma paciente de rim único, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, né? Porque aí, a partir do momento que outros fatores levem a uma piora dessa função renal dela, aí a tua proteína pode prejudicá-la. Então, ela tem cuidado global a princípio, né? Se você tem garantias de que ela está sendo muito bem assistida e tem conhecimento até como pessoa, paciente disso tudo, você tendo segurança, você até pode aumentar essa proteína dela. Mas se é aquela paciente que vive tomando remédio por conta, né, aí eu adotaria essa postura como você adotou. Tá, obrigada. Tá? Pessoal, Tá joia. olha, tá, eu adoraria ficar aqui até 3 horas da tarde, mas 3 horas da tarde tem que estar aí no ambulatório já também com todo mundo. Por isso que a gente encerra a reunião, mas o tema, parabéns pelo tema também, viu, Fê? Além da aula, o tema, você viu, a gente 2h11 nós estamos aqui ainda, mas gente, devido exclusivamente ao tempo, nós vamos ter que encerrar aqui, tá? E as dúvidas, a Fê se ficou, né? À disposição. E está à disposição para responder todo mundo que perguntar. Tá, mas joia. podemos encerrar então, Fê? Obrigado a todos que ficaram aqui. Agora estou indo aí para o ambulatório. Também, até daqui.